Quantas vezes nós estamos lavando uma louça ou fazendo as tarefas comuns do nosso dia e nos perguntamos se Deus está lá nos vendo, nos ouvindo? Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre como Deus nos vê e como podemos contemplar a beleza dele. Olá, eu sou a Gabriela Trabac, seja bem-vindo ao meu canal. Por aqui nós falamos de vida cristã e como ser mais semelhante a Jesus. Eu gostaria de falar para vocês uma coisa: nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de esquecer as coisas, e uma delas é a graça e a benevolência de Deus para nós. Um exemplo fiel disso é o povo de Israel, que viveu 400 anos no Egito, escravizado. Deus enviou Moisés para libertar o povo. Passaram tempos no deserto e em qualquer coisa que lhes faltasse, eles murmuravam. Eles não olharam com olhos de graça e benevolência para aquilo que Deus já tinha feito e estava fazendo no momento. Foi assim com eles, pode ser assim conosco, e por isso eu quero afirmar as palavras de Deus para você. Deus falou que estaria conosco sempre. Ele é o bom pastor e ele cuida das suas ovelhas. Porque às vezes nós duvidamos que ele estaria conosco? Porque às vezes nós não confiamos que ele está lá todos os dias, veementemente, às 24 horas do nosso dia, olhando para nós. Deus, ele é confiável e é fiel. E quando nós duvidamos disso durante as nossas tarefas do nosso dia, achando que Deus não está nos vendo naquele simples momento, nós temos um problema com o princípio de servir. Eu gostaria de falar agora baseado no texto de Colossenses 3, do 22 ao 24. Servos, obedecei em todas as coisas os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Dessa leitura eu gostaria de enfatizar alguns pontos, resumidamente. Nós somos servos de Cristo e Cristo é o nosso Senhor. E como servos, bons mordomos, precisamos servir em simplicidade de coração, humildade e gratidão, servindo a Deus para agradar a Deus e não aos homens. E Deus nos vê. E Ele que nos vê, nos recompensará conforme a sua vontade. Esse é um resumo dos versículos que eu acabei de ler para vocês. Mas por que um Deus confiável que falou que nos veria e ainda disse que nos recompensaria, Ele que é um bom Senhor que cuida de nós, por que nós duvidamos às vezes que Ele está ali conosco? Baseado no princípio de servir, nós podemos ter 3 problemas aí. O primeiro deles é: nós não compreendemos o real sentido do princípio de servir. Nós buscamos reconhecimento próprio, nós buscamos agradar aos homens e não a Deus. E quando nós agradamos aos homens, nós estamos buscando que o nosso ego seja exaltado, nosso orgulho seja inflado por meio de elogios e gratidões. E não é isso que Deus nos fala ali. Deus fala que nós devemos exaltar ao Senhor ao qual nós estamos servindo, porque nós não estamos servindo aos homens, mas sim a Deus. Por isso nós temos que ter um coração submisso a Deus, um coração que esteja como um bom servo, um bom mordomo fiel, que vai se diminuir e exaltar ao Senhor, assim como foi João Batista. Um segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é que às vezes nós temos problema em reconhecer de quem é a recompensa. Deus fala claramente que Ele recompensará aqueles que servirem com um simples coração, que exaltarão a Deus. Mas às vezes o nosso coração está ali querendo uma barganha com o Senhor. Nós estamos servindo, querendo que Deus nos recompense por aquilo que estamos fazendo. E não é isso que Deus fala. Ele fala que Ele recompensará conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E não conforme os nossos desejos carnais. Deus não fala nem que nos recompensará aqui na terra. Essa recompensa é uma recompensa galardoadora, é uma nossa herança. A própria palavra fala que é uma recompensa de herança, uma recompensa eterna, que tudo quanto nós fizermos, teremos um
uma coroa cheia de galardões no céu, na eternidade. E lá, quando nós recebermos as nossas coroas, nós veremos a dignidade e a santidade de Deus e nós colocaremos aos pés de Deus as nossas recompensas. A nossa recompensa nunca foi nossa, sempre será dele. E quando nós entendemos isso, nós estamos compreendendo o princípio de servir. Mas quando nós achamos que Deus nos recompensará conforme a nossa própria vontade, como o nosso próprio querer, nós estamos compreendendo o princípio errado. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é, se ele é fiel e falou que estaria ali conosco todos os dias, porque ele é um bom Senhor, a gente tem que entender que Deus, ele está lá. E quando ele está em silêncio, ele está lá. E quando a glória avassaladora vem, ele também está lá. Assim como Elias, o profeta do Antigo Testamento, ele teve um momento, uma passagem bíblica que fala que estava passando uma tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Estava passando um vento muito forte, mas Deus não estava no vento muito forte. Mas passou uma brisa suave e Deus estava na brisa suave. E por meio dessa brisa, Elias tomou uma direção. Deus está em todos os lugares. Ele não se abstém de nenhum momento das nossas vidas. Deus, ele se faz presente como um bom pastor, como um bom Senhor que cuida de nós. Ele nos vê. Mas como nós podemos viver esse servir de forma simples, genuína e agradando e contemplando a Deus? Primeiro, por meio da leitura da sua palavra. A palavra de Deus é uma forma de contemplar a Deus. Por meio de orar, conversar com o Senhor é uma forma de contemplar a Deus. Duas outras formas que às vezes nós não nos tocamos e esquecemos mesmo. A primeira delas é que Deus, ele quer que nós estejamos no nosso presente. Hoje a grande tecnologia, a internet, o celular e as multitarefas nos tiram do momento presente em que Deus nos deu. Deus quer que estejamos lá, no lugar em que Ele nos incumbiu que estivéssemos. Se Deus deseja que você esteja no tempo de maternar e cuidar dos seus filhos, é lá que Deus deseja que você contemple Ele e execute serviços agradáveis e plenos de todo o coração ao Senhor. Se Deus te colocou para trabalhar em uma empresa, é lá que o Senhor colocou você para ser útil, para essa incumbência de exaltar o nome do Senhor no servir do seu trabalho. Deus te incumbiu de um propósito, esteja presente, esteja lá e não avulsa com a sua mente em vários lugares ao mesmo tempo, mas de corpo e alma você não está ali. Um outro ponto que também nós esquecemos, precisamos renunciar à nossa carne e às nossas vontades. E aqui eu não falo só coisas pecaminosas, como a mentira, a inveja, a lascívia. Eu estou falando de renunciar às nossas vontades, que às vezes não são pecaminosas, mas que vão consumindo o nosso tempo com o Senhor. Vão consumindo a disponibilidade de estarmos com Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu quero maratonar uma série até mesmo pode ser cristã. Vou conhecer um pouco mais da palavra cristã ali, mas eu passo horas ali, horas e horas mais. E o meu tempo com a minha família, cuidando dos meus filhos, ensinando a palavra de Deus para os meus filhos, cuidando do meu marido, eu estou fazendo meu trabalho nas coxas, porque enquanto eu estou trabalhando, eu estou vendo aquela série no meu horário de trabalho, ao qual não deveria fazer, porque tira o meu foco do meu trabalho. Você, às vezes, até vê coisas, em vez de ler a Bíblia e orar ao Senhor. O mundo está colocando coisas que não são pecados para ocupar o espaço que Deus nos incumbiu, que é estar com Ele, que é contemplar ao Senhor. Então nós precisamos servir ao Senhor, exaltá-lo e contemplá-lo. E se você ainda não conhece ou quer saber mais sobre o que é contemplar a beleza de Deus, eu vou deixar um vídeo aqui no link abaixo para você conhecer e se aprofundar um pouco mais sobre a contemplação da beleza de Deus.